continuando essa parte de João Batista prepara o caminho, faz um pouco de conexão com o versículo 13, né, que vai falar sobre o batismo de novo, né, o batismo de Jesus. E aí eu pensei aqui, Jesus nunca vai nos pedir algo que ele mesmo não tenha deixado de exemplo para a gente. Para mim, isso responde quando João Batista pergunta, mas eu deveria ser batizado pelo Senhor, e não eu batizar o Senhor. E aí eu vejo ali que é Jesus dando o exemplo, né? Fala assim, não, vamos fazer a palavra se cumprir, porque isso foi profetizado, e eu quero deixar o meu exemplo aqui para as pessoas também cumprirem esse exemplo. E aí eu coloquei como alvo de oração a questão do arrependimento. O versículo 12 me chamou a atenção a palavra limpará. Quando eu li essa palavra limpará, eu pensei na questão de Deus limpar a mente e o coração, né? E aí eu botei aqui, do que eu preciso me arrepender. Porque a gente colocar isso como um alvo de oração é bom, mas é melhor ainda a gente refletir, ok, eu vou orar por isso, mas ser específico, sabe? Não, eu quero me arrepender por isso, por isso, por isso, e confessar para Deus, né? Aí, deixa eu ver. Eu grifei o 17 também. Ah, tá. Eu grifei o 17 porque eu fiquei pensando o seguinte, que foi o que a Alice falou, né? Este é meu filho amado, de quem me agrado. Eu fiquei imaginando Deus falando isso para mim. Você, Amanda, é uma filha amada, eu me agrado de você. Que é importante, é muito, muito importante. Fez muita diferença na minha vida eu saber que eu tinha um pai celestial. E que não era um pai qualquer, era um pai que me amava. Era um pai que tinha expectativas na minha pessoa. Ele se agradava de mim. E aí eu marquei aqui esse 17 como se fosse uma declaração para mim. Gente, às vezes eu leio me confortando, às vezes eu leio me confrontando na Bíblia. E nesse 17 aqui eu mergulhei e falei assim: Jesus me ama. Essa é a porção que ele tem para mim hoje. Mais alguma consideração sobre o 3? Não? Vamos passar para o 4, então. O capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Jesus. Vamos começar com as considerações da Alice. Na hora que ele é tentado, né? O inimigo, né, oferece para ele o mundo, né? Só que quem construiu o mundo foi Deus. Aquilo ali já era de Jesus, continua sendo de Jesus. Só prova que ele é um mentiroso. E tudo que ele falava, Jesus, dentro da palavra, rebatia, né? E ele não passa de um perdedor. Jesus sempre buscava oração no monte e, assim, exemplo para a gente, né? Mais um dos vários exemplos que Jesus mostra na palavra dele, né? Subir ao monte para orar. Essa foi a parte que me chamou a atenção. O inimigo mostrando para ele tudo isso pode ser seu. Só que já era de Jesus, porque quem construiu foi Deus. Deus fez tudo do nada. Porque aqui mostra, né, que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Olha só que tremendo. Né? E fala para ser tentado pelo diabo. Olha só.
Como é que pode? A gente pensa, como é que o Espírito vai me conduzir até o deserto para eu ser tentado? Incrível isso, né? Mas mostra por quê? Porque Jesus estava fazendo o quê? Jejuando. Olha só. E Vemos aqui a importância do jejum. E vemos também aqui que no jejum, olha só, a gente pode até beber água. Olha só a importância. Que fala aqui que passando 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não fala que ele teve sede. Isso significa que Jesus bebia água. Até porque dizem que a gente pode passar 40 dias sem comer, mas a gente não pode passar 40 dias sem beber. Né? E aqui o diabo queria colocar dúvidas em Jesus. No 6 ele fala assim, se tu és... Olha a dúvida. É isso que ele faz muitas das vezes com a gente. Se tu és filho de Deus... Ele queria lançar dúvidas no coração de Jesus, né? Na mente de Jesus. Mas Jesus debatia tudo com a palavra. Por isso, a importância da gente conhecer a palavra. Porque o diabo, ele conhece de Gênesis a Apocalipse. E muitas das vezes a gente não conhece. E a importância de a gente debater com uma pessoa o que está escrito na palavra. Né? Porque Jesus debatia a palavra, não era palavras ao léu, palavra de raiva, de fúria, não, ele debatia a palavra. E no final, ele já estava de saco cheio, falou, vai-te, Satanás. Olha só, cheio de autoridade. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Aí, então, o diabo o deixou. Para você ver, ele é insistente, o diabo é insistente. Mas se a gente ficar ali firme, né? Debatendo na palavra, e no final, minha filha, olha só, vai-te, Satanás, aparta-te de mim. A gente vai ver o diabo caindo por terra, porque ele é tão valentão, mas ele é covarde. Quando fala o nome de Jesus, meu filho, ele tem que bater em retirada. Não adianta. Né? Pronto, Mendinho. Falei pra caramba. Eu fiquei pensando, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? E aí eu copiei e colei, né? Porque eu botei aqui, quando as tentações acontecem, como você responde? Jesus nos ensina a combatê-las com a palavra. Não negocie com a tentação. E aí a gente vai agora para... Jesus começa a pregar. Vai, Deise. Não, pode ir. Agora eu vou respirar. Tá. Alice, eu fechei teu microfone. Abre aí. Jesus começa a pregar. O que a senhorita tem a dizer a respeito? Eu passo a palavra para a Amanda Cristina. Então tá. Gente, senta que lá vem história, porque para mim esse momento foi um momento marcante, onde eu me li na Bíblia, né? Então, assim, para o mundo, ninguém respira, a terra parou de girar. Foi o versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E eu fiquei assim, eu me li na Bíblia hoje. Porque eu ainda tem um detalhe. Eu estava lá, eu não entendia, eu não me via lá, mas quando eu consegui compreender, aí é aquele momento que a gente abre a porta do coração e Jesus vem, né? E clareia tudo. E foi engraçado porque lá na minha igreja, a sala do Ministério de Intercessão fica com a luz apagada. Aí eu entro lá, assim, tudo escuro, um brilho, não enxerga nada. Aí eu apertei esse interruptor, a luz acendeu, deu para ver tudo, tava tudo no lugar, tava tudo bonito. Eu falei assim, cara, como a luz faz diferença, né? Tipo,
Você vê, assim, nos pequenos detalhes, a Bíblia acontecendo, né? Pá! A luz acendeu e tudo clareou. Aí eu fico imaginando isso, o processo da nossa caminhada cristã, né? O Espírito Santo ali tratando a gente. E aí eu grifei o. Deixa eu ver aqui, eu grifei o 17 também, o final. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, para mim que leio 3 capítulos ultimamente, a palavra arrependimento já estava se repetindo pela terceira vez. Aí depois disso, mais um momento que eu fui para o dicionário. O que significa arrependimento? Lamentação pelo mal cometido, desistir de algo feito ou pensado no passado. Essa parte do feito ou pensado me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, caraca, às vezes a gente acha que é só lamentar, né? Mas não. Por algo que nós possamos ter feito ou pensado. O que faz sentido, né? Isso é Bíblia, faz conexão com a Bíblia. Porque depois, nos capítulos seguintes, deixa eu só dar um pequeno spoiler aqui. O capítulo 5, aonde fala sobre adultério. Jesus explica, não é mais o problema não é mais você ter o ato em si com outra pessoa, né? Um relacionamento extraconjugal. Se você olhar para a mulher, você já está pecando. A mulher do próximo, que não seja sua mulher, né? E aí o significado de arrependimento, né? Feito ou pensado, né? Vai olhar, vai pensar. E aqui se encerram as minhas considerações dessa parte. Já que ninguém quis falar muito nessa parte, então a gente já passa para o próximo. Jesus chama os primeiros discípulos. Alguém... eu vou falar. vai? Deixa eu Então falar tá, aqui rapidinho. fala. Eu vou falar bem rápido. Eu vou pular os que você falou, vou botar aqui o 22, né? A gente vê aqui que, e deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram-no. Olha só, muitas das vezes a gente não quer deixar várias coisas para seguir Jesus. Tem tanta coisa que nos impede de verdadeiramente seguir Jesus, né? Quantas coisas nos impede? Às vezes o marido, né? Aqui no meu caso, é difícil de eu ir na igreja, ficar constante na igreja, nos eventos, né? Mas aqui, ó, Jesus deixa aqui, ó, escrito aqui, imediatamente, eles deixaram imediatamente o barco e seu pai, né? E no 23, diz aqui que ele percorria Jesus a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias. Todas, entre o povo. E no 24, olha, tremendo aqui, porque fala assim, aqui a gente vê que o que tem... Ai, meu Deus, vou ter que botar o meu carregador, minha bateria está acabando. O que tem, para a gente entender aqui, olha só, como tem várias enfermidades. Olha só o 24. Muitas das vezes a gente pensa que é uma enfermidade no físico, mas não é, porque tem enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Então, Jesus cura qualquer tipo de doença, qualquer problema, qualquer demônio, qualquer lunático, qualquer tormento, qualquer coisa. É só falar com Jesus, é só ter intimidade com o papai, é só seguir, é só prosseguir, é só insistir, né, em servir a esse nosso Deus, que ele é poderoso para curar qualquer coisa. Espera aí, vai falando aí que eu vou botar o carregador aqui, meu telefone para carregar. Olha, com isso a gente consegue concluir o capítulo 4. E aí a gente vai para o capítulo 5, que eu acho assim simplesmente a coisa mais linda, porque fala sobre as bem-aventuranças, né? Vou passar a palavra para a dona Alice. Diga aí, dona Alice.
que abrir o microfone. Alô, tá me ouvindo? Alice? Aperta, aperta, aperta e o negócio não desaperta. Pois comece a falar agora que nós estamos lhe ouvindo em alto bom som. Eu gosto da parte de lançar a rede. Eles não pescaram nada, e aí Jesus manda lançar a rede novamente, né? E acontece o que eles ficam tão maravilhados porque deu tanto peixe que rompeu até a rede. Ok. E sobre as bem-aventuranças? A senhora tem alguma parte? Não, isso foi a parte que me chamou a atenção. Ah, tá. Ok. Deixa eu só compreender. Essa parte que a senhora falou acontece, tipo assim, antes do momento das bem-aventuranças. Jesus tem esse momento com os discípulos, e aí depois começa as bem-aventuranças? É. Ah, tá, entendi. Consegui conectar aqui. Então, eu amo as bem-aventuranças todas, mas quando eu fui ler desta vez, eu orei pelo versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu achei muito bonito, achei assim, para colocar como alvo de oração. Senhor, purifica o meu coração, Senhor, eu quero te ver. E aí eu orei por isso. E sobre essa parte, né, das bem-aventuranças, foi isso que eu pensei. Deise, você quer falar alguma coisa da parte das bem-aventuranças? Está balançando a cabeça aqui que não. Vamos para a parte do sal da terra e a luz do mundo, então. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, para aquele momento que a gente não sabe quem a gente é, para onde a gente vai, por que eu estou aqui, aí eu conectei o versículo 13 que fala: vocês são a luz do mundo. Vocês são sal e terra. Quer dizer, eu inverti, né? O 13 e o 14. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E o que eu acho mais lindo é que Deus fala quem nós somos e depois ele ainda explica o porquê. Eu acho isso lindo. Versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, aqui, ó, coraçãozinho para Jesus. Coisa mais linda. E aí eu fiquei pensando aqui, isso aqui responde o maior dúvida do ser humano. Quando eu li essa parte aqui, eu falei assim, gente, isso responde. Quem eu sou? Para onde vou? Por que eu existo? Os grandes porquês da vida do ser humano, e está aqui, Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Quem pegou, pegou, quem não pegou, boiou, perdeu. Senhora Alice, suas considerações sobre o sal da terra e a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Foi para isso que nós viemos, para ser o sal da terra, a luz do mundo e glorificar o nosso Deus, que é maravilhoso. Aí, não é sal grosso não, tá, gente? É sal cheio da graça de Jesus, tá? Porque eu já vi um meme na internet falando assim, Jesus mandou você ser sal, mas não foi sal grosso, não. Eu já vi também. Esse aí. Deise, considerações? Abre o microfone, bonitinha. Então, o sal faz o quê? O sal dá sabor, né? Então, a gente vê aqui, o sal realça o sabor. A gente vê aqui para que nós somos chamados,
né? Para fazer a diferença na terra, para ser sal, não para ser açúcar. Passar a mão na cabecinha da Amanda quando ela estiver errado só porque ela é minha amiguinha. Não, não, não. A gente veio para fazer a diferença. Se a gente é amiga, a gente fala, amiga, você está errada. Amiga, não é por aí, né? E quando alguém fizer alguma coisa com a gente não pode nunca pagar um mal com mal. É difícil? É muito difícil, que a gente quer logo, minha filha, rogar logo praga. Mas a gente veio nessa terra para fazer a diferença. Por quê? Se fosse para ser igual, para que a gente estaria servindo a Jesus? A gente estaria no mundo aí, como eles estão. Porque quem está seguindo a Jesus vai passar por afrontas, vai sofrer perseguição. Jesus passou, por que a gente não iria passar? Né? Jesus veio aqui nessa terra 100% homem também, para falar assim, olha, eu fui traído, eu fui ferido, eu fui cuspido, eu fui humilhado, mas eu venci. E se ele venceu, nós vamos vencer também, porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Então, que possamos fazer a diferença nessa terra tão carente, tão desigual, tão desumana, sabe? A gente veio para isso. É muito difícil, não é fácil. Não é fácil, não. Porque E quando a gente encontra uma pessoa que é boa de coração, às vezes a gente até duvida é verdade. É verdade. de tanta lapada que a gente já pegou. Sim. Mas aí o Senhor revela o que a pessoa realmente é, né? Verdadeiramente. E Deus mostra. Sim. Mostra. Ele não deixa a gente ficar enganado. Não, Não deixa. não deixa. Isso é muito real. Baseado até num Reels que eu vi no Instagram, que eu achei assim tremendo. Eu creio que foi um homem de Deus, que era pastor, falando bem assim: você tem uma pergunta para fazer para Deus, faça. Ele não vai te deixar sem resposta. Ele não vai te deixar enganado. Eu achei assim tremendo isso, sabe? Vamos para a parte então de Jesus cumpre a lei. E aí, dona Alice, quais são suas considerações? Como Jesus é o exemplo, né? Ele deixa exemplo em todos os sentidos para a gente. Dá de César o que é de César, né? Porque eu vejo assim, tem pessoas que trabalham e elas valorizam muito o trabalho delas, mas elas desvalorizam o trabalho do próximo. E isso é muito errado, porque com a medida que a gente mede, a gente será medido, né? Se a gente é uma pessoa justa, então que sejamos justos conosco. Para que, como Jesus fala na palavra, né, que nós somos a semelhança dele, então nós devemos buscar os exemplos, né? Ver os exemplos de Jesus e procurar fazer a vontade do Senhor. Eu tenho uma amiga que o esposo dela, sempre quando ele ora, ele diz bem assim, que ele sempre se desvie do pecado. O Senhor fortaleça ele para ele se desviar do pecado. E isso é muito forte na vida da gente, porque a gente peca até em pensamentos, né? Não precisa Sim. nem a ação, mas o nosso pensar. Eu tinha muito isso de pensamentos assoladores, e aí, quando eu foquei em como é que repreender, agora quando vem eu já repreendo e já peço para Jesus jogar no abismo e para nunca mais voltar esse pensamento. Basta eu ficar preocupada, que já vinha aquelas coisas na minha mente. A minha mente é de Cristo. Eu não posso
permitir que tenha nenhum outro pensamento que não seja de Jesus, né? Rejeito mesmo. Não aceito, não. Sou templo de Cristo, sou amada por Ele e sei que Ele me ama muito. Eu sou pecadora, cheia de falha, mas que o Senhor me fortaleça para mim ser obediente e fiel a Ele. Acabei. Aí, Deise. Então, eu só vou fazer um comentário aqui, que é no 18, que diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tremendo isso. Ou seja, aqui está todas as respostas, todas as perguntas têm as respostas aqui. A gente pode confiar que tudo que está aqui é verdade, vai se cumprir. Como a gente tem visto, né? Isaías profetizou 600 anos antes de Cristo, mas se cumpriu. Se cumpriu. Então, todas essas promessas que está aqui nesse livro são para a gente. E vai se cumprir, não na nossa hora, não no nosso querer, mas na hora de Deus, no tempo dele, que é diferente do nosso. Mas uma coisa a gente vai ter certeza, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que ele vai voltar e que a gente vai morar com ele, vai acabar todo sofrimento, toda a dor, toda a tristeza, todo choro, toda lágrima, enfim. A gente não deve, a palavra de Deus fala que se a gente pensar só nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis. Olha só. Porque tem toda uma eternidade nos esperando. Então, muitas das vezes a gente fica triste com situações que acontecem, com coisas que acontecem, mas a gente deve logo pensar em Cristo, né? A Bíblia fala que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E a gente, às vezes, quer ter tanta coisa, quer fazer tanta coisa, a gente se entristece por isso, né? Mas a gente tem que saber que aqui nós somos peregrinos, a gente está de passagem, mas que naquele grande dia que Jesus voltar, né? A gente vai viver eternamente e uma felicidade para sempre. Vai valer a pena a gente se sacrificar por Cristo. Porque muitas das vezes é sacrifício mesmo. É sacrifício de tudo, de louvor, é sacrifício de presença, mas vai valer a pena. Vamos aguentar firmes. Porque quantos já se desviaram, né? Quantos já desistiram? Quantos já retrocederam? E a Bíblia fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Porque quantas pessoas, né, que a gente viu que estava tão firme e caíram. E a Bíblia fala, né, aquele que está firme, cuide para que não caia. Porque nós somos fracos, nós somos falhos, né? A gente tem que estar constantemente fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Nos reunindo, orando uma pelas outras, jejuando, lendo a palavra de Deus, porque é isso que nos fortalece, fazendo jejum, é isso que vai nos fortalecendo. Por quê? É tanta luta, a gente passa por tanta luta, por tanta decepção, por tanta traição, por tanto egoísmo, que muitas das vezes a gente pensa até, pô, Jesus não está comigo. Esse negócio da Bíblia é mentira, não é possível, né? Mas não, a gente tem que ter esperança, né? E Jesus é a nossa esperança. Só ele. A gente tem que saber que enquanto a gente ficar aqui nessa terra, a gente vai passar por aflições. A gente tem que colocar isso na cabeça. Mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se estamos passando pelo deserto, é um lugar somente de passagem. Não é só uma escola de aprendizagem, né? A gente aprende, a gente cresce, a gente evolui, a gente se aproxima mais de Deus.
Enfim, só vou comentar. Pronto, acabei. Que o Senhor crie expectativa, né, em nossos corações para a eternidade. Eu Sim, tenho pensado muito naquele versículo que Deus vai dizer assim: servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. É. Eu vou ser a louca que vou apertar a bochecha de Jesus, né? Mas, tirando isso, é tudo certo. Eu destaquei o versículo 19, que fala: todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino de Deus. E eu fiquei pensando nesse versículo 18, mais com relação à palavra mandamentos. Fazia muito tempo que eu não dava uma passadinha ali em Êxodo 20, que fala os mandamentos, né? Aí eu peguei e botei aqui: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do teu Senhor, o teu Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Eu li um livro chamado Redimindo o Meu Tempo, Redimindo o Seu Tempo, do Jordan, é americano, eu não sei falar o sobrenome. Ele e a família dele fazem no domingo essa questão do sábado. Ele falou assim: escolha o seu dia e pratique. Mais que uma questão religiosa, é você ter um coração ali de você estar praticando o ensinamento que o Senhor deixou. No caso, mandamento, né? Ensinamento não, mandamento. Aí, ele falou sobre o fato de a gente decidir praticar esse mandamento em específico, é a gente dizer para Jesus assim: ok, Jesus, eu confio em ti, eu vou descansar. Ela comeu Porque a bombom. gente quer trabalhar, 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 agir, 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 fazer, fazer, fazer. E no dia do descanso, a gente usufruir de uma forma mais intencional a presença e a graça de Jesus que está ali constante com a gente. Nossa, eu achei muito lindo esse livro. Aí, continuando. Honra teu pai e tua mãe. Por muito tempo eu não honrei meu pai, né? Tive muitos problemas com esse mandamento aqui para honrar meu pai. A cachorrinha Vambora. agora, muito fofa. E aí fala: não matarás. Gente, esse matarás, eu fiquei pensando assim: eu não mato nem barata. Mas eu fiquei pensando na questão das palavras, sabe? Tipo assim, palavras matam. Eu fiquei pensando nisso quando eu li essa parte de não matarás. Não adulterarás. Aí é a questão só de não o ato consumado, né? Mas é olhar. Não furtarás. Não dará falso testemunho contra o teu próximo. Não vai cobiçar o que é do teu próximo. E aí, tem um porquê de tudo isso. Êxodo 20, 20. Deus fala, Moisés fala: não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Ou seja, é um combo de 3 coisas. A gente não vai ter medo, Deus vai provar a gente, ele vai vir com o temor dele, e aí a gente vai ser livre de pecar. No caso, 4, né, gente? Eu falei 3, mas é 4. E eu fiquei assim com a minha mente, ó. Porque agora eu tô num momento de perceber isso na Bíblia, esse discernimento assim. Tá, Deus está mandando fazer isso, mas por quê? Pode reparar. Logo em seguida tem a explicação do porquê. Por que que Deus quer que faça desse jeito que ele está falando para fazer? É com você, dona Alice. Essa parte aí não estou lembrada, não. Peraí. Ok, vamos perar. Qual é o versículo que tu está falando? Mateus, capítulo 5, versículo 21. 21. Eu já estava mais adiante. 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: de qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão: raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será
réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ao te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo o altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Né? Não podemos ter mágoa no coração e tentar fazer os mandamentos do Senhor. Temos que vigiar e orar, porque Ele não aceita.